O ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, já deu o golpe. Deu o golpe dentro do Exército, que demitiu o general Heber Portela da Comissão de Transparência e ele assumiu o lugar. Isso é que é golpe, não é? Militar golpista no governo golpista de Bolsonaro. Esta é a principal notícia do dia. Essa notícia chega aqui na segunda-feira, né, dia 9 de junho de 2022, e chega exatamente para alertar para mais uma preocupação. A preocupação em relação ao golpe para cancelar a eleição ou para anular o resultado dela. Além dessa notícia, tem outras notícias começando a semana, como, por exemplo, o Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista que o Tribunal Superior Eleitoral quer ver preso no Brasil, está lá nos Estados Unidos abrindo um novo perfil. É isso aí, novo perfil nas redes sociais e mandando ver, né? Além disso, tem a notícia de que o Jamil Chad, repórter da UOL, foi repórter do Estadão lá em Genebra, foi ameaçado de morte. Mas antes de comentarmos as notícias, eu queria agradecer a você que passou aí esse fim de semana. Nós tivemos um fim de semana agitado aqui no canal, né? Com a entrevista do Ney Figueiredo e o Dois Dedos de Prosa com a nona viúva de Vinícius de Moraes, Gilda Matoso. A Gilda Matoso tem histórias deliciosas sobre a música popular brasileira e vamos chegar lá e nós vamos falar a respeito, né? Pois bem, vamos começar pelo começo, né? O general Heber Portela andou-se o seguinte, questionando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, a respeito da transparência nas eleições, a ponto do Jair Bolsonaro, o rei da mentira, o rei das fake news, espalhar por aí que as Forças Armadas estariam exigindo uma apuração paralela, o que foi desmentido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, o Edson Fachin. Pois é, a verdade é que o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que sempre foi tido como um general independente e tal, não existe negócio de general independente num país em que os oficiais da ativa são empregados com salários altíssimos no poder civil, né, no poder público civil, e ninguém tira essa mamata do bolso deles, né? Então o general Paulo Sérgio era o grande, né, o grande garante da democracia nas Forças Armadas, mandou um ofício dizendo que essa comissão da transparência nas urnas eletrônicas não existe mais e quem manda lá é ele, porque ele comanda o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Quer dizer, estamos voltando ao regime militar, hein? Olha, ainda não, mas eu publiquei neste sábado uma entrevista magnífica do meu amigo Ney Lima Figueiredo. Ney Lima Figueiredo é cientista político, mas ganhou a vida praticamente inteira como assessor de associações empresariais para assuntos políticos e eleitorais. Ele conseguiu o milagre de ser assessor dos banqueiros e dos industriais que estão em campos opostos, né? Como lembrou bem um comentarista aqui, ele era assessor dos credores e dos devedores na mesma eleição, a eleição do Collor. E o Ney deu uma entrevista espetacular, dizendo que o golpe já tem até data. É isso que ele disse, hein? Além disso, o fim de semana foi, se tornou mais leve, com Dois Dedos de Prosa da Gilda Matoso, que foi a nona mulher do Vinícius, a viúva, que quando o Vinícius morreu estava casado com ela, e hoje é assessora de encrenca, como diz o título do seu livro, e de um show que ela está fazendo daqui a pouco, ou seja, na segunda-feira de noite, e depois vai ficar aí a imagem desse show na Casa Noturna Bona, em São Paulo, né? Mas depois de falarmos para você de toda essa questão, da denúncia do Ney, da leveza da Gilda Matoso, eu queria lembrar que está todo mundo oriçado desde a entrevista do Joaquim Falcão, primeiro secretário da Academia Brasileira de Letras,
advertindo que o Brasil está vivendo na angústia e passando por pânico. Em seguida, a do Ney Lima Figueiredo, que eu já acabei de falar, e as coisas estão realmente altamente preocupantes, né? Esse golpe que o general Oliveira deu no seu colega de farda, o general Portela, tudo general de 4 estrelas. Agora imagina nós, coitados de nós civis, né? No fim de semana veio também a notícia de que o Itamaraty avisou que o Brasil não quer saber de observadores internacionais nas eleições. Ou seja, é uma interferência das Forças Armadas no resultado da eleição. A eleição será garantida, a democracia, desde que o nosso candidato vença, né? É mais ou menos aquela coisa do coronel lá do sertão, né? A minha filha Maria casa com quem quiser, desde que seja com o meu primo Joaquim, né? Pois é isso aí. Além disso, nós temos uma notícia muito chata, né? Que é essa notícia de que o Alan dos Santos acaba de abrir mais um perfil, já com milhares de seguidores, de inscritos, né, nas redes sociais, apesar da proibição do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral vive sendo bypassado e desafiado por gentalha como esse Alan dos Santos, porque não se dá o respeito. O Bolsonaro tem 11 multas de trânsito que não lhe foram cobradas, o Bolsonaro faz campanha antecipada, o Lula e o Alckmin fazendo campanha, e o Tribunal Superior Eleitoral não faz nada, né? Na eleição passada, a Patrícia Campos Melo denunciou o uso de disparos de WhatsApp pelo candidato vencedor, Jair Bolsonaro, né? E olha, na próxima eleição não haverá. Essa próxima pode ser agora, 2022, ou pode ser em 3025, não é verdade? Bom, o que é que nós podemos fazer se o tribunal não tem moral? Um tribunal que vive tentando proteger as mulheres dos seus ministros em transações pecuniárias bastante duvidosas. E agora vem a notícia de que já deram o conselho para o Bolsonaro. Olha, quando você precisar conversar no Supremo, vá conversar com o Gilmar Mendes, que é quem manda lá. Não é o Fux que é o presidente, não. Converse, tá em todos os jornais hoje. Converse com o Gilmar Mendes. Então o Bolsonaro vai se aproximar do Gilmar Mendes para quê? Para continuar sem ser punido? O Lula já não é punido, né? O Lula teve os seus processos todos suspensos, né, pelos altos tribunais e está aí até se candidatando à presidência da República, mesmo tendo sido condenado por roubo, por furto, por corrupção. Eu também queria chamar a atenção, né, para a notícia de que o Daniel Silveira já obteve uma maioria lá no Supremo Tribunal Federal, uma maioria que garante que ele será inelegível. Quer dizer, então não adianta essa onda toda. Agora vamos ver se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que ali é tudo controlado pelos Bolsonaro, vai realmente cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal e não permitir que o Daniel Silveira seja reeleito deputado federal, né? Era o que faltava isso, mas olha, é o que parece que vai acontecer. Nesta data também se comemora o Dia da Vitória. Foi o dia em que as tropas aliadas, de um lado os russos comunistas, do outro lado a Organização do Tratado Atlântico Norte hoje, né, os países da Europa reunidos, o Bloco Europeu, Comunidade Europeia e os Estados Unidos, venceram a guerra contra o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Depois o Japão ainda resistiu mais, até as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. De qualquer maneira, hoje é o Dia da Vitória e o Vladimir Putin andou comemorando o Dia da Vitória, confundido ao estilo Trump e Bolsonaro, os países europeus, que são democráticos, que são livres, com o nazismo de Hitler, e dizendo que a vitória da Rússia na Ucrânia representa uma vitória contra o nazismo. E nisso ele tem o apoio de outros países da federação, chamada Federação Russa, né, que são todos países, colôniazinhas de Moscou, né, que cumprem as ordens que vêm lá do chefe. Como eu disse no começo, a profissão de jornalista é uma profissão difícil, uma profissão
complicada, e o meu amigo, grande repórter Jamil Chad, que foi correspondente do Estadão à época em que eu trabalhava lá em Genebra e agora está no UOL, tem sido ameaçado de morte. Isso é o fim da picada e realmente tem que ser investigado até o fim, e não apenas quem esculhamba ministro do Supremo, como Alexandre de Moraes, tem que ser protegido. O Jamil Chad também tem que ser protegido, né? Eu quero convidar você para ir até a Galeria Contempo, ver a exposição do meu amigo Luiz Geraldo do Nascimento, Dolino, que é linda, maravilhosa. Nós fomos lá no sábado, na abertura, e lá eu entrevistei a Gilda Matoso, como eu já falei aqui para vocês antes, né? O Dolino está lá na Gabriel Monteiro da Silva, 1644. Segundo o Lauro Jardim, meu amigo, grande colunista, grande furador de notícias, o LP, né, foi lançado como LP na época, Long Play, né? Clube da Esquina foi considerado o melhor disco brasileiro de todos os tempos. Merecidíssimo, é um disco lindo, maravilhoso, tive desde o começo uma grande admiração por ele, sou grande fã do Milton Nascimento e daquela turma toda de Minas, e aconselho você a comprar e ouvir no tempo que a música brasileira fazia coisas lindas, como o Clube da Esquina. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!